E nós vamos falar agora sobre os artigos no Wall Street Journal que falaram sobre o caso Felipe Martins, um de uma repórter que já tem reclamado da ação do Alexandre de Moraes há algum tempo, e outro um editorial do Wall Street Journal. Gente, o Wall Street Journal é um jornal mais à esquerda lá nos Estados Unidos, e eles estão reclamando feio sobre a questão do Felipe Martins. Eu fico me perguntando se isso daqui não é a preparação do que vai acontecer ao longo dessa semana da Lei Magnitsky. A grande preocupação do governo Trump é que para você aplicar a Lei Magnitsky num juiz no exterior, você tem que estar bem embasado. Tem que ser alguma coisa que abertamente indique infração. E adivinha, o caso do Felipe Martins é exatamente isso. Aí inventaram a história de que o Felipe Martins teria fugido para os Estados Unidos no final do governo Bolsonaro. O mais absurdo disso é que ele não, em momento algum ele foi para os Estados Unidos. E isso ficou rapidamente muito evidente, que estavam tentando prender ele por uma coisa indevida. Em determinado momento, depois que ele já estava preso, depois que o pessoal já estava questionando essa história, aí o Guilherme Amado consegue um registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Um registro totalmente errado, com o nome dele escrito errado, com um passaporte antigo dele, mas estava no sistema americano esse registro. E isso serviu para manter a prisão do Felipe Martins. Depois o pessoal do Felipe Martins entrou na justiça, né, lá dos Estados Unidos, para questionar esse negócio. Até porque estava errado o nome dele e o passaporte. Aí sabe o que aconteceu? Eles corrigiram, eles botaram o nome correto e o passaporte correto. Ou seja, é alguém lá no CBP. E aí, agora, no domingo à noite, saíram duas colunas no Wall Street Journal. Uma delas falando sobre o mistério do CBP, que aponta para lawfare, ou seja, que aponta que alguém foi lá e botou o nome do Felipe Martins para tentar perseguir ele, porque esperavam obter uma delação premiada dele. E aqui o pessoal tá colocando aqui, ó. Quem criou um registro falso de entrada para manter um crítico do Lula numa cadeia brasileira, né? Mas no mesmo dia o Wall Street Journal coloca aqui no board editorial, o conselho editorial, falando a mesma coisa. A Kristi Noem, que é a encarregada pelo Trump de gerir a segurança interna, tinha prometido limpar a questão lá do CBP, mas 6 meses depois que ela chegou, ainda não explicou o mistério da falso registro de viagem para o CBP de Orlando. E esse caso aqui é um caso exemplar. O Alexandre de Moraes cometeu erro pra caramba e tá ficando explícito. E no final das contas, deram tudo que o Trump precisa para uma lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Porque como a Mary Anastasia fala aqui, mesmo depois de saber que era tudo falso, o Alexandre de Moraes continuou mantendo o Felipe Martins preso. E lembra, o Felipe Martins ficou tempo na solitária. Por quê? Porque tortura, meu amigo. Eles queriam que ele assinasse a delação premiada. Então, mas no caso do Felipe Martins ele não cedeu. E aí ferrou esse pessoal todo. A coragem do Felipe Martins é o que vai desmoronar essa coisa toda aqui do Alexandre de Moraes.